Meu nome é Juliana, e 5 anos atrás eu era uma faxineira que limpava escritórios de madrugada para pagar as contas. Hoje, sou diretora financeira da mesma empresa onde passava pano no chão, casada com o filho do dono e grávida do meu primeiro filho. Pode parecer um conto de fadas, mas há algo que ninguém sabe sobre como essa transformação aconteceu. Algo que fiz numa noite de desespero, quando minha mãe estava morrendo e eu não tinha 15 mil reais para salvá-la. Algo que poderia destruir tudo se fosse descoberto. E hoje, sentada neste escritório com vista para a Avenida Paulista, acabo de receber uma ligação que fez meu sangue gelar. Meu sogro quer me ver em sua sala. Imediatamente. Com uma pasta que não deveria existir. O cheiro forte de desinfetante impregnava minhas mãos mesmo depois de 3 pares de luvas descartáveis numa única noite. Era sempre assim nas madrugadas do edifício Paulista Prime, aquele colosso de vidro e aço que abrigava as maiores fortunas corporativas do Brasil, enquanto eu, invisível como um fantasma às 4h12 da manhã, passava o pano nas mesas de mogno que custariam mais que todos os meus anos de aluguel no Capão Redondo. O silêncio tinha uma qualidade quase física, interrompido apenas pelo zumbido distante dos elevadores de serviço e o ocasional rangido do meu carrinho de limpeza com a roda direita sempre emperrando no mesmo lugar. Minha filha vai ser doutora um dia, costumava dizer minha mãe quando eu ainda usava tranças e uniforme da escola municipal. A lembrança arrancou um sorriso cansado de mim enquanto meu pano azul deslizava sobre a mesa da sala de reuniões do 30º andar. Não era médica, mas aos 24 anos já carregava nas costas o peso que minha mãe sustentou a vida toda. 3 empregos, contas atrasadas e a promessa silenciosa de um futuro melhor. De faxineira noturna a garçonete no Família Mancini da Avenida Paulista, com as tardes ocupadas no curso de administração na faculdade de bairro que pagava com descontos e parcelamentos intermináveis. O escritório mergulhado na penumbra, iluminado apenas pelo brilho azulado da cidade lá embaixo, parecia outro mundo comparado ao apartamento de 38 metros quadrados onde deixara minha mãe dormindo, com a respiração cada dia mais difícil. A senhora precisa descansar, tinha dito antes de sair, cobrindo-a com o cobertor puído que ganhamos da campanha da igreja no inverno passado. Ela apenas concordava, economizando o fôlego que já lhe faltava para as palavras essenciais. Nos últimos meses, a tosse persistente transformara-se em falta de ar, os lábios ocasionalmente arroxeados num tom que me causava pesadelos. A música baixinha nos meus fones de ouvido, única companhia nas madrugadas de faxina, foi interrompida pela vibração insistente do celular no bolso do uniforme cinza com o logotipo da empresa terceirizada. Quem diabos mandaria mensagem àquela hora? Meu coração acelerou antes mesmo de desbloquear a tela, como se já soubesse. Num relance, pensei em Lucas, meu irmão de 17 anos que assumira responsabilidades precoces como eu. Pensei na geladeira quase vazia que precisaria abastecer no fim de semana. Pensei nas inúmeras possibilidades de desgraça que cabem na vida de quem vive, contando trocados para chegar ao fim do mês. Mana, mãe piorou muito, levei ela para o hospital, médico falou que não tá nada bem, vem pra cá quando puder. A mensagem de Lucas brilhava como uma sentença na tela arranhada do meu celular de segunda mão. Senti o chão fugir, a respiração travada como se alguém apertasse minha garganta com mãos invisíveis. Era o pesadelo que vinha ensaiando mentalmente há semanas, mas ainda assim não estava preparada. A mensagem não dizia tudo, mas dizia o suficiente. Ninguém corre para o hospital de madrugada por uma indisposição qualquer. Qual hospital? Digitei com os dedos trêmulos. Larguei o pano de qualquer jeito sobre a mesa, as mãos tremendo tanto que mal conseguia digitar. Tô indo agora. Abri freneticamente o aplicativo do banco enquanto guardava os produtos de limpeza no carrinho, o suor frio descendo pela minha espinha. O saldo me encarava com crueldade matemática. R$ 278. Era tudo que eu tinha depois de pagar o aluguel atrasado e comprar os remédios que o posto de saúde nunca tinha em estoque. A vida tinha dessas ironias perversas,
Enquanto eu limpava o chão, onde milhões em negócios eram fechados todos os dias, minha própria mãe sufocava por falta de dinheiro para um tratamento decente. O hospital municipal fervilhava com aquela agitação desesperada típica das emergências públicas do Brasil. Atravessei as portas automáticas às 6h47 da manhã, depois de pegar 2 ônibus e um metrô, o uniforme de faxineira ainda no corpo, porque não houve tempo para trocar. As luzes fluorescentes revelavam impiedosamente minhas olheiras fundas de quem não dormia direito havia semanas. O cheiro característico de hospital, álcool, desinfetante e sofrimento, me atingiu como um soco no estômago. Era como se o odor trouxesse à tona todas as memórias ruins de uma vida marcada por perdas e despedidas em corredores semelhantes. Aparecida Silva? É minha mãe. Perguntei ao rapaz de jaleco branco encostado no balcão da recepção, um copo de café instantâneo na mão e olhos que denunciavam o fim de um plantão exaustivo. Ele consultou o sistema com a lentidão de quem já viu sofrimento demais para um único dia. Leito 23, área amarela. Seu irmão está com ela. Quem responde pelo caso é o Dr. Fernando. Antes que pudesse agradecer, o rapaz já atendia outra pessoa, num fluxo interminável de corpos doentes e familiares angustiados. Na sala de espera lotada, uma senhora chorava baixinho, abraçada a uma bolsa surrada. O corredor parecia interminável, com macas nos corredores e pessoas gemendo. Senti o olhar pesado dos seguranças quando passei. Desconfiança automática pelo uniforme de faxineira, como se eu pudesse estar roubando algo. Um deles chegou a fazer menção de me parar, até que expliquei que vinha ver minha mãe. A humilhação era algo tão familiar que já nem doía como antes. Quantas vezes já fora seguida em lojas, observada em elevadores sociais, tratada com desdém por usar o uniforme que colocava comida na mesa? O uniforme cinza era um marcador social tão eficiente quanto uma placa pendurada no pescoço. Não pertence a este lugar. Encontrei Lucas sentado no chão ao lado da maca onde minha mãe, magra e amarelada, respirava com dificuldade sob uma máscara de oxigênio. Meu irmão levantou os olhos inchados de tanto chorar, abandonando por um instante a pose de homem da casa que assumira precocemente. Ela desmaiou em casa. Não conseguia respirar, disse, a voz embargada. Olhei para minha mãe. Os cabelos grisalhos desgrenhados, a pele antes morena agora com um tom amarelado doentio, as mãos pequenas e calejadas de quem passou a vida lavando a roupa dos outros, agora perfuradas por uma agulha de soro. O médico disse que é o coração dela, sussurrou Lucas, a voz embargada pelo medo que tentava esconder. Precisa de cirurgia urgente, mas não tem pelo SUS. Falou que vai piorar rápido se não fizer. Segurei a mão da minha mãe, fria e frágil, como papel de seda, sentindo a culpa corroer meu peito. Por que não percebi antes a gravidade? Por que acreditei quando ela dizia que era só cansaço? Minha mãe sempre minimizava seus próprios problemas, sempre colocava os filhos em primeiro lugar. Isso vai passar, dizia, mesmo quando mal conseguia levantar da cama. Dr. Fernando apareceu 1 hora depois, com aquela expressão de quem já ensaiou más notícias vezes demais. Insuficiência cardíaca grave, complicada por hipertensão não tratada adequadamente. Ela precisa de uma cirurgia para a colocação de válvula mitral. O SUS faz, mas a fila é de meses. No estado dela... Ele não completou a frase, não precisava. O silêncio dizia tudo. Meses era tempo demais. Quanto custa? Não reconheci minha própria voz, mecânica e distante. O médico hesitou, habituado a ver esperança se transformar em desespero. No particular, com tudo incluído, uns 15 mil só para começar o processo. Os números dançavam na minha cabeça como uma piada cruel. 3 noites depois, voltei à rotina de faxina no edifício Paulista Prime, não porque quisesse, mas porque cada centavo contava agora. Meu corpo funcionava no automático, empurrando o carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos do 30º andar, enquanto minha mente permanecia no hospital, onde minha mãe lutava para respirar. O peso do celular no bolso era constante, cada vibração um sobressalto, como se a qualquer momento pudesse receber a notícia que mais temia. A ida ao serviço social do hospital resultara no que já esperava, uma ficha com número de protocolo,
promessa de análise prioritária e a garantia velada de que seria tarde demais quando a burocracia permitisse qualquer ajuda real. A sala do diretor executivo da Mendes Incorporações era sempre a última da minha lista. Vidro, couro e madeira nobre por todos os lados, com vista panorâmica para uma cidade que nunca dormia. Destranquei a porta com um molho de chaves que só as faxineiras invisíveis carregavam e liguei apenas as luzes menos intensas. Passava das 3 da manhã e meu corpo implorava por descanso, mas não havia tempo para isso. Não com os R$ 13.700 que ainda faltavam para salvar minha mãe. Já tinha vendido o único objeto de valor que possuía, o cordão de ouro que ganhara na primeira comunhão, presente da minha avó falecida. O polimento da mesa de reuniões estava quase concluído quando notei a pasta vermelha com o selo Confidencial, em letras douradas, esquecida sobre a poltrona do diretor. Não deveria estar ali. Parte do treinamento das faxineiras era nunca, jamais, mexer em documentos. Mas algo naquele vermelho vibrante contra o couro preto da poltrona parecia me chamar, como se pulsasse com vida própria no escritório silencioso. De onde estava, conseguia ver parcialmente o conteúdo. Gráficos coloridos, números com muitos zeros à direita, logotipos de empresas que reconhecia dos jornais que às vezes folheava no metrô quando alguém esquecia um exemplar no banco. Nem pense nisso, murmurei para mim mesma, afastando o pano com cheiro de produtos químicos. Mas meus olhos já haviam capturado fragmentos das folhas parcialmente visíveis. Aquisição estratégica, valor estimado, 27 milhões. Confidencial até anúncio oficial. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto a lembrança da conversa com seu antenor, o faxineiro mais antigo do prédio, voltava como um sussurro insistente. Tem gente que paga muito bem por informações desse tipo, menina. Empresas concorrentes, investidores. É assim que o mundo gira. Uns ganham, outros perdem. Ele contara histórias de funcionários que ficaram ricos vendendo segredos corporativos. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular. Apenas uma foto, rápida, ninguém saberia. O clique da câmera soou absurdamente alto no silêncio da madrugada, fazendo-me olhar assustada para a porta, como se pudesse ser flagrada a qualquer momento. A imagem agora capturada em meu celular parecia queimar através do bolso do uniforme, tão perigosa quanto valiosa. Podia quase ouvir a voz do meu pai que abandonara a família quando eu tinha 12 anos. Nesse mundo, ou você passa por cima ou é passado por cima. Era isso que estava fazendo? Me tornando como ele? A justificativa, salvar minha mãe, era nobre, mas o meio me tornaria igual a todos que desprezava? Na manhã seguinte, depois de 2 horas de sono inquieto e um banho rápido com água fria, visitei minha mãe no hospital. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. A pele amarelada esticada sobre os ossos, olhos fundos semicerrados. Mãe, vai ficar tudo bem, menti, segurando a mão ossuda com cuidado, como se pudesse quebrar. Mas enquanto dizia isso, a foto no celular pesava como chumbo no meu bolso. Quanto valeria aquela informação? O suficiente para pagar uma cirurgia? O suficiente para salvar uma vida? O que minha mãe diria se soubesse? Ela, que devolvia troco errado mesmo quando não tínhamos o que comer em casa, que nunca pegou nada que não lhe pertencesse. Com o coração apertado, aproveitei o intervalo do meu curso de administração na faculdade do bairro para entrar na lanchonete ao lado e usar a rede Wi-Fi. Criei um e-mail anônimo, tentando manter as mãos firmes. Pesquisei a maior concorrente da Mendes Incorporações e encontrei o contato de um diretor. Quando comecei a digitar, senti como se cada tecla queimasse meus dedos. Tenho informações valiosas sobre a próxima aquisição bilionária da Mendes. Interessados? Meu dedo ficou suspenso sobre o botão de enviar, tremendo, enquanto uma guerra se travava dentro de mim. O que seria pior? Deixar minha mãe morrer por falta de dinheiro ou trair tudo em que acredito? Que preço eu estava disposta a pagar para salvá-la? O cursor piscava na tela como um coração aflito, esperando minha escolha. 15 mil para salvar uma vida. 15 mil para enterrar a minha consciência. A conta era simples. A culpa, não. Depois de muito refletir, enviei a mensagem.
Dobrei o guardanapo pela terceira vez, tentando parecer ocupada enquanto observava discretamente o restaurante Família Mancini lotado na noite de quinta-feira. Estava no meio do turno como garçonete, com a bandeja equilibrada profissionalmente no antebraço esquerdo, mas minha cabeça flutuava a quilômetros dali, no quarto do hospital onde deixara minha mãe. Fazia uma semana desde que enviara o e-mail anônimo e a resposta chegara como um tiro no escuro. Interessado. Quanto quer? Nada mais, nada menos. Assustadoramente direto. Desde então, não tive coragem de responder. O celular no bolso do uniforme preto do restaurante guardava não apenas aquela mensagem, mas a foto que poderia nos salvar ou nos destruir. Mesa 7 está chamando faz tempo, Ju. Acorda, menina! Gritou Cida, a garçonete mais velha, passando apressada com uma bandeja cheia de massas fumegantes. Ajeitei o rabo de cavalo e caminhei até a mesa indicada, forçando um sorriso automático. 4 homens de terno, típicos executivos do centro, risonhos após algumas taças de vinho. Anotei os pedidos mecanicamente, enquanto minha mente calculava quanto tempo o dinheiro da gorjeta daria para o ônibus até o hospital na manhã seguinte. Era estranho como agora tudo se resumia a isso. Quanto custa, quanto tempo, quanto resta. Como se a vida tivesse se transformado numa planilha de Excel mal administrada. Estava voltando para o balcão quando notei um grupo chegando sem reserva. O maître fazia aquela cara de desculpas ensaiadas, explicando sobre a lotação e o tempo de espera. Um dos rapazes do grupo, alto e de ombros largos, com um suéter elegante que parecia custar mais que meu salário mensal, insistia educadamente. Tem certeza que não dá para encaixar? É aniversário do meu pai. Havia algo no modo como falava, não arrogante como muitos clientes ricos, mas com aquela confiança tranquila de quem nunca ouviu muitos nãos na vida. Passei por eles tentando não encarar, mas o rapaz virou-se naquele exato momento e nossos olhos se encontraram por um instante que pareceu durar mais que o necessário. "Rodrigo, finalmente chegou!" gritou um dos homens da mesa 7, levantando-se e acenando para o grupo na entrada. O rapaz do suéter sorriu, exibindo dentes perfeitamente alinhados. "Tio Carlos, não sabia que você estaria aqui." O maître, percebendo a conexão, imediatamente mudou o tom. "Ah, se são amigos, podemos certamente arranjar algo." Revirei os olhos discretamente. Era sempre assim. Para alguns, as portas se abriam magicamente. Para outros, permaneciam trancadas com 7 chaves. O tio abraçou o sobrinho, um tapinha nas costas e aquelas risadas masculinas de quem compartilha segredos. "Meninos, esse é Rodrigo Mendes, filho do meu sócio. Rapaz brilhante, acabou de se formar em arquitetura. Mendes." O sobrenome me atingiu como um raio, fazendo-me quase derrubar a bandeja vazia que carregava. Mendes Incorporações. O filho do dono. O filho do homem cuja empresa eu estava prestes a trair por R$ 15.000. O mundo tinha dessas coincidências cruéis, dessas armadilhas do destino que parecem rir da nossa cara. Tentei me afastar rapidamente, fingindo não ter ouvido nada, mas esbarrei numa cadeira, fazendo barulho suficiente para atrair a atenção do grupo. "Garçonete, pode trazer mais um conjunto de talheres aqui?" pediu o tio, com aquele tom levemente impositivo dos que estão acostumados a dar ordens. Respirei fundo, ajeitei o uniforme e me aproximei. Ao colocar os talheres na mesa, senti o olhar de Rodrigo sobre mim. Não era o tipo de olhar que estava acostumada a receber no restaurante, nem de indiferença como se eu fosse invisível, nem de desejo como se fosse um objeto. Era um olhar curioso, quase respeitoso. "Obrigado", ele disse simplesmente com um sorriso leve. Apenas isso. Um agradecimento. Algo tão básico que não deveria significar nada, mas que a maioria dos clientes não se dava ao trabalho de pronunciar. "De nada", respondi automaticamente, e voltei à minha rotina, tentando ignorar a sensação estranha de que aquele breve encontro poderia complicar ainda mais minha vida já bagunçada. Meu celular tocou no meio da aula de estatística aplicada, fazendo-me pular da cadeira. Era do hospital. Saí correndo da sala sem dar explicações, o coração martelando no peito enquanto descia as escadas de 2 em 2 degraus. "Senhorita Silva, sua mãe teve uma piora.
O médico precisa falar com você urgentemente. A voz da atendente soava distante, como se viesse de outro planeta. Nem me lembrei de agradecer antes de desligar. Peguei o primeiro ônibus, conferindo freneticamente o relógio a cada 2 minutos, como se isso pudesse fazer o tempo andar mais rápido. O trajeto de 50 minutos pareceu durar uma eternidade. Dr. Fernando me esperava no corredor, aquela expressão grave que os médicos aprendem a cultivar na faculdade. A válvula cardíaca dela está falhando mais rapidamente do que prevíamos. Estamos fazendo o possível com medicação, mas... Ele hesitou, escolhendo as palavras. Não quero ser alarmista, mas também não posso criar falsas esperanças. Sem a cirurgia, estamos falando de semanas, talvez dias. Senti o chão desabar sob meus pés. Dias. Não meses, como haviam dito inicialmente. Dias. A palavra ecoava em minha mente como um sino fúnebre. E a assistência social, o pedido de urgência que fizemos? O médico balançou a cabeça. Ainda está em análise. Você sabe como é a burocracia. Sentada ao lado da cama da minha mãe, observando o movimento quase imperceptível de seu peito sob o lençol do hospital, tomei minha decisão. Tirei o celular do bolso e, com os dedos trêmulos, respondi ao e-mail anônimo. 15 mil reais, dinheiro vivo. Informação completa sobre a aquisição da Mendes. Enviei antes que pudesse mudar de ideia, antes que a voz da consciência pudesse falar mais alto que o bip constante dos monitores cardíacos. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo. O que estava feito, estava feito. Agora era seguir em frente, por minha mãe, por Lucas, pela família que restava. A resposta veio em menos de 1 hora. Amanhã, 14 horas, Shopping Ibirapuera, praça de alimentação, mesa do canto próxima à saída de emergência. Venha sozinha. Traga a informação em pendrive. Dinheiro será entregue após verificação. Rele a mensagem 3 vezes, sentindo o estômago revirar. Parecia diálogo de filme de espionagem barato. Não algo que deveria fazer parte da vida de uma estudante de administração que limpava escritórios de madrugada. Mas ali estava eu, planejando uma troca digna de thriller, calculando quanto tempo levaria para chegar do hospital ao shopping, se teria tempo de comprar um pendrive no camelô da esquina. Meu celular vibrou novamente, mas não era o contato anônimo. Era uma mensagem de número desconhecido. Oi, Juliana. Aqui é o Rodrigo, da família Mancini ontem à noite. Peguei seu número com seu chefe. Gostaria de conversar sobre uma proposta de trabalho. Podemos nos encontrar amanhã para um café? Prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Encarei a tela, dividida entre incredulidade e confusão. Uma proposta de trabalho? Que tipo de coincidência macabra era essa? No mesmo dia em que decidia trair a empresa do pai dele, o filho aparecia oferecendo... O que, exatamente? Parecia uma armadilha, embora não fizesse sentido algum. Lucas chegou ao hospital trazendo um sanduíche para mim, que não comia nada desde o café da manhã. Como ela está? Perguntou em voz baixa, olhando para nossa mãe adormecida. Piorando, respondi, sem conseguir elaborar mais. Como explicaria para meu irmão o que estava prestes a fazer? Lucas, que tinha a mesma honestidade quase ingênua da nossa mãe, que devolvia troco errado, que ajudava idosos a atravessar a rua sem esperar nada em troca. Vou conseguir o dinheiro, disse subitamente, quase assustando Lucas. Como assim? De onde? Perguntou ele, olhos arregalados. Tenho um conhecido que vai me emprestar. Juros altos, mas podemos pagar aos poucos. A mentira saiu mais facilmente do que esperava. Sério? Tem certeza? Certeza absoluta, respondi, engolindo o nó na garganta. A manhã seguinte amanheceu com aquela garoa fina e persistente tão típica de São Paulo, o tipo de chuva que não é suficiente para justificar um guarda-chuva, mas que encharca até os ossos depois de alguns minutos. Acordei sobressaltada no sofá da sala, onde havia desabado depois da última visita ao hospital. Não era nem mesmo um cochilo decente, apenas algumas horas de inconsciência agitada, repleta de pesadelos onde minha mãe me chamava e eu não conseguia alcançá-la. O celular marcava 7h15 da manhã. Tinha pouco mais de 6 horas até o encontro no shopping. Meu primeiro impulso foi ligar para o hospital, verificar se houve alguma mudança durante a noite. Estável,
informou a enfermeira do plantão, com aquela voz neutra de quem já viu esperanças nascerem e morrerem vezes demais. Estável. Nem melhor, nem pior. Apenas resistindo. Desliguei e encarei o pequeno apartamento bagunçado. Roupas espalhadas, pratos na pia, o cheiro de mofo que nunca saía das paredes. Não importa quanto produto usasse. Este era meu mundo. Um mundo que estava prestes a colocar em risco por 15 mil reais. Quanto vale uma vida? Quanto vale a própria alma? Perguntas grandes demais para uma manhã de garoa que me deixava com os nervos à flor da pele. Lucas já tinha saído para a escola, deixando um bilhete na geladeira. Vou direto para o hospital, depois da aula. Te amo, mana. A simplicidade daquelas palavras quase me fez chorar. Te amo. Como se fosse fácil assim. Como se o amor fosse suficiente para consertar corações falhos, para pagar cirurgias caras, para manter a família unida. O amor era necessário, sim, mas não suficiente. O amor não pagava contas. Era isso que aprendera desde cedo, vendo minha mãe quebrar as costas de tanto trabalhar por amor, sem nunca conseguir sair do mesmo lugar. O amor era importante, mas o dinheiro fazia a diferença entre vida e morte. Tomei um banho rápido, tentando afastar os pensamentos sombrios que me perseguiam. A água morna, nunca realmente quente no chuveiro velho, escorria por meu corpo cansado, como se pudesse lavar também minhas dúvidas. Não podia. Na frente do pequeno espelho do banheiro, encarei meu reflexo com olheiras profundas e pele pálida. É só uma vez. Disse para mim mesma, como se tentasse convencer a mulher no espelho. Só uma vez para salvar a mãe. Depois, nunca mais. Mas havia algo no olhar do meu reflexo que parecia duvidar, que parecia perguntar. E se uma vez não for o suficiente? E se depois desse primeiro passo não houver mais volta? Parei na papelaria perto do metrô e comprei um pendrive barato, daqueles genéricos que vendem em qualquer esquina. Baixei a foto do documento para o dispositivo usando o computador da Lan House ao lado, sentindo o coração acelerar cada vez que alguém passava perto demais da tela. 15 minutos depois, estava no metrô lotado em direção ao shopping, o pendrive seguro no bolso interno da jaqueta. As pessoas ao redor, executivos com pastas de couro, estudantes com fones de ouvido, idosos segurando sacolas de compras, pareciam viver em outra realidade, uma onde decisões morais extremas não precisavam ser tomadas antes do almoço, numa terça-feira qualquer. O shopping Ibirapuera estava cheio como sempre, aquela mistura bizarra de música ambiente alegre e pessoas com cara de tédio passeando por vitrines. Cheguei 40 minutos antes do combinado, tempo suficiente para circular nervosamente pelas lojas, fingindo interesse em produtos que jamais poderia comprar. A cada poucos minutos, checava o celular, tanto por mensagens quanto para verificar o horário. Às 13h45, finalmente me dirigi à praça de alimentação, sentindo como se cada passo me levasse não apenas para um encontro secreto, mas para um ponto sem retorno em minha própria história. O pendrive no bolso parecia pesar toneladas, carregado não apenas com dados, mas com o peso de quem eu estava me tornando. A mesa indicada estava vazia, exatamente como combinado. Sentei-me, pedi um café barato só para ter uma desculpa para ocupar o lugar. Meu café chegou, e mexi a colher no líquido escuro sem realmente beber, os olhos atentos a cada movimento ao redor. O pendrive no bolso parecia pesar toneladas. À medida que os minutos passavam, uma batalha interna se intensificava. A imagem da minha mãe no hospital se mesclava com memórias de infância. Ela me ensinando que o certo é certo, mesmo quando ninguém está olhando. O que diria se soubesse o que eu estava prestes a fazer para salvá-la? Preferiria morrer com dignidade a viver graças a um ato desonesto da filha? Um homem de terno cinza e pasta executiva entrou na praça de alimentação, olhando discretamente ao redor. Pelo modo como verificou o relógio e examinou as mesas, tive certeza. Era ele, o contato da empresa concorrente. Senti o coração disparar enquanto o homem se aproximava lentamente da minha mesa. 15 mil reais, a vida da minha mãe, minha própria integridade. Tudo pendia em um fio invisível naquele momento. O homem estava a apenas 3 mesas de distância quando meu celular vibrou novamente.
Estou perto da entrada principal do shopping. Se estiver por aqui, me avisa. Rodrigo? Foi como um choque elétrico. Levantei-me abruptamente, abandonando o café intocado. Não podia fazer isso, não dessa forma. Havia outra pessoa ali oferecendo ajuda, sem pedir nada em troca, enquanto eu me preparava para trair não apenas uma empresa, mas meus próprios princípios. Saí apressada na direção oposta ao homem de terno cinza, perdendo-me entre as pessoas na praça de alimentação. Com dedos trêmulos, respondi a Rodrigo. Estou na praça de alimentação. Se havia outro caminho, mesmo que incerto, precisava tentar primeiro. Talvez fosse um sinal, uma segunda chance que o universo estava me dando. Juliana, achei você! A voz de Rodrigo atravessou o burburinho da multidão minutos depois. Ele se aproximou sorrindo, vestindo calça jeans e blazer casual sobre camiseta branca, parecendo saído de um catálogo de moda. O contraste com o homem de terno cinza, que eu ainda podia ver ao longe procurando por alguém, era gritante. Um representava um caminho sombrio mas garantido. O outro, uma possibilidade incerta, mas honesta. Oi, Rodrigo, que coincidência, consegui dizer, tentando controlar o tremor na voz, consciente do pendrive ainda pesando em meu bolso como uma âncora moral. Que bom te encontrar. Estava com alguns clientes, mas já terminamos. Posso me sentar? Sem esperar resposta, ele puxou uma cadeira em uma mesa vazia. Olhei mais uma vez para o homem de terno, que agora checava o celular com impaciência, antes de me sentar com Rodrigo. Então, sobre aquela proposta de trabalho, começou ele, animado como uma criança prestes a revelar um segredo. Meu pai está iniciando um projeto social nas comunidades onde temos empreendimentos. Queremos oferecer cursos profissionalizantes, bolsas de estudo, esse tipo de coisa. Estou coordenando e preciso de alguém que entenda a realidade das pessoas, não apenas teorias de livros. Eu o encarava com uma mistura de confusão e descrença. Ali estava eu, com um pendrive cheio de informações confidenciais da empresa dele no bolso, prestes a vender tudo por desespero, e o rapaz ingenuamente me oferecia um trabalho? A vida tinha um senso de humor particularmente cruel. Por que eu? Consegui perguntar finalmente, a voz mais firme do que esperava. Rodrigo inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos brilhando com aquele entusiasmo de quem realmente acredita no que diz. Vi como você trata todos os clientes com o mesmo respeito, independente de quem sejam. Vi como organiza tudo eficientemente mesmo sob pressão. E, para ser sincero, ouvi você conversando com sua colega sobre faculdade de administração. Precisamos de alguém assim. Pés no chão, experiência real, entende? Discretamente, enviei uma mensagem rápida para o contato anônimo. Acordo cancelado. Não tenho mais interesse. Do outro lado da praça de alimentação, vi quando o homem de terno cinza leu algo no celular, olhou irritado ao redor e então saiu apressadamente. Uma porta se fechando para sempre. Respirei fundo, sentindo como se tivesse acabado de me salvar de um precipício. E então, o que me diz? Posso marcar um encontro com meu pai ainda esta semana? Rodrigo me trouxe de volta ao momento presente, seu sorriso sincero contrastando com a tempestade de emoções que eu tentava controlar. Tudo bem, concordei finalmente. Vou conversar com seu pai. Naquele momento não fazia ideia de quanto aquela simples decisão mudaria minha vida, e não apenas pelos motivos que imaginava. Eram quase 9 da noite quando finalmente saí do restaurante, exausta após outro longo turno. A entrevista com o Sr. Mendes estava marcada para o dia seguinte e eu ainda não tinha ideia de como me vestiria apropriadamente sem gastar dinheiro que não tinha. Talvez pudesse pedir algo emprestado para Cida, a garçonete mais velha que sempre me tratava como filha. Na calçada, chequei o celular, ansiosa por notícias do hospital. Havia 2 chamadas perdidas de Lucas. Meu coração acelerou enquanto discava de volta, temendo o pior. Será que havia sido tarde demais? Será que minha hesitação em fazer o negócio havia custado a vida da minha mãe? Mana, onde você tá? Tô tentando te ligar faz tempo. A voz do meu irmão soava estranha. Não devastada como eu esperava se houvesse más notícias, mas agitada, quase eufórica. Tava trabalhando, Lucas. O que aconteceu? A mãe tá bem?
Encostei-me na parede externa do restaurante, preparando-me para qualquer resposta. Mana, você não vai acreditar. Alguém pagou a cirurgia da mãe. Toda ela. Os médicos já marcaram para depois de amanhã. As palavras me atingiram como um raio, deixando-me momentaneamente sem fala. Devia estar sonhando. Ou Lucas estava delirando de tanto estresse. Lucas, calma, explica direito. Quem pagou? Minha mente girava com possibilidades, cada uma mais improvável que a outra. Meu irmão estava tão eufórico que mal conseguia organizar as informações. Não sei, ninguém sabe. O Dr. Fernando disse que foi uma doação anônima, especificamente para o caso dela. 15 mil, exatamente o valor que precisávamos. Senti as pernas fraquejarem, escorregando até sentar-me no meio-fio. 15 mil, anônimo. Exatamente quando decidira não vender a informação. O universo tinha um timing bizarro, uma forma cruel de demonstrar que havia outros caminhos que eu simplesmente não conseguira enxergar. Você tá chorando, mana? Perguntou Lucas ao telefone, ouvindo os soluços que eu não conseguia mais conter. É de felicidade, moleque, respondi entre lágrimas. Tô indo pro hospital agora. Quero ver a cara da mãe quando ela souber. Desliguei e fiquei ali sentada mais alguns minutos, deixando a realidade daquela notícia absurda penetrar completamente. Era como se toda a tensão das últimas semanas estivesse saindo do meu corpo de uma vez só. No metrô, a caminho do hospital, não conseguia parar de pensar em quem poderia ser o misterioso benfeitor. Um erro administrativo do hospital? Improvável. Algum parente distante que descobrira a situação? Impossível. A família que conhecíamos era tão pobre quanto nós. Uma ONG? Talvez. Mas como teriam selecionado minha mãe especificamente? As perguntas se multiplicavam sem respostas claras. E no meio de tudo isso, um sentimento estranho de que talvez, apenas talvez, minha decisão de não vender a informação de alguma forma tivesse aberto espaço para esse milagre inexplicável. Era como se o universo tivesse testado meu caráter e, satisfeito com o resultado, decidido recompensar minha escolha. Claro que era uma fantasia romântica, mas naquele momento eu estava disposta a acreditar em qualquer coisa que fizesse sentido daquele dia impossível. O hospital parecia diferente naquela noite. As mesmas paredes descascadas, os mesmos corredores apertados, mas de alguma forma transformados pela esperança. No quarto onde minha mãe estava internada, Lucas sentado ao lado da cama, segurando a mão dela, ambos com sorrisos no rosto que eu não via há semanas. Filha, você soube? Perguntou minha mãe, a voz ainda fraca, mas os olhos brilhando. Alguém pagou minha cirurgia. Um anjo mandado por Deus, só pode. Abracei-a cuidadosamente, temendo machucá-la, mas querendo sentir seu calor, a prova viva de que a esperança ainda existia. Por um momento, todos os meus medos, todas as decisões terríveis que quase tomei, pareceram valer a pena para chegar até aquele instante de pura felicidade. Dr. Fernando disse que não é comum, mas acontece às vezes, explicou Lucas, ainda agitado. Pessoas ricas que fazem doações específicas para casos que tocam o coração delas. Vai saber como escolhem, né? O médico entrou no quarto naquele momento, com uma prancheta na mão e um sorriso discreto nos lábios cansados. Ah, Juliana, que bom que chegou. Estávamos justamente discutindo os preparativos para a cirurgia. Sua mãe vai precisar de alguns exames amanhã. E depois, se tudo estiver dentro dos parâmetros, operamos na quinta-feira cedo. Naquela noite, dormi no hospital, reclinada desconfortavelmente numa cadeira ao lado da cama da minha mãe. Apesar do desconforto físico, meu coração estava mais leve do que nos últimos meses. O sol da manhã atravessava as frestas da persiana e desenhava listras douradas no piso de madeira do meu escritório. Ajustei os óculos de leitura e voltei a analisar os relatórios empilhados sobre a mesa. Diretora financeira da Mendes Incorporações. Ainda soava estranho, mesmo depois de 5 anos. Às vezes, me pegava olhando ao redor daquela sala ampla, com vista para a Avenida Paulista, e lembrava de quando a vi pela primeira vez. Não pela porta da frente como executiva, mas pela dos fundos, durante as madrugadas em que eu limpava o chão como faxineira. Reunião em 10 minutos, Ju, avisou Mariana, colocando a cabeça para dentro. O pessoal da auditoria já está na sala. Assenti, fechando a pasta. Minha vida tinha dado tantas voltas que, às vezes,
Parecia um roteiro de novela das 9. Da entrevista tremida com o Sr. Mendes à contratação imediata, do estágio no projeto social ao cargo na diretoria, uma trajetória tão improvável que nem eu teria apostado nela. E tudo porque não entreguei aquele pendrive. Porque conheci Rodrigo no instante exato, como se o universo tivesse, enfim, decidido parar de me testar e me dar uma chance. Enquanto atravessava o corredor em direção à sala de reuniões, parei diante de uma foto na parede. Era da inauguração da ala cardíaca Dona Aparecida no Hospital Mendes, 2 anos atrás. Minha mãe, saudável depois da cirurgia, cortava a fita vermelha ao lado do Sr. Mendes, sorrindo para as câmeras. Hoje, a fundação da empresa financia cirurgias cardíacas para famílias carentes, um projeto que eu mesma ajudei a criar. A vida também tem dessas ironias doces. A reunião era apenas uma auditoria de rotina, mas dessa vez havia algo estranho. Sr. Mendes, que sempre fugia dessas burocracias entediantes, fez questão de estar presente. Aos 65 anos, continuava imponente, mas os cabelos brancos e as rugas mais fundas revelavam o tempo passado. Juliana, preciso que analise pessoalmente estes registros, disse ele, me entregando uma pasta discreta após a reunião. São documentos confidenciais do Departamento de Segurança. Sozinha em minha sala, abri a pasta com curiosidade, mas assim que comecei a folheá-la, o sangue gelou nas minhas veias. Não eram relatórios financeiros, eram impressões de e-mails, o e-mail anônimo que eu mesma havia enviado 5 anos atrás, oferecendo informações sigilosas da Mendes a um concorrente. Estavam ali também capturas de tela das câmeras de segurança, me mostrando à noite, fotografando documentos. E mais, um relatório técnico detalhado, rastreando o IP até o computador da LAN house que usei. Minhas mãos tremiam. Cada detalhe estava ali. Cada passo do plano desesperado que quase executei. Tudo impresso, tudo provado. O e-mail de oferta, a resposta do executivo rival, até a minha mensagem posterior cancelando tudo. Era como se 5 anos de silêncio tivessem sido uma mentira. Eles sabiam. Sempre souberam. Todo elogio, cada promoção, cada voto de confiança, tudo sob o peso de um segredo que nunca foi segredo de verdade. E agora? Seria o fim? Seria demitida? Exposta? Processada? O telefone tocou, me fazendo sobressaltar. Juliana, meu pai está te esperando na sala dele, disse a voz de Rodrigo. Havia algo estranho em seu tom, quase frio. Agora? Perguntei, sentindo a garganta secar. Agora é importante. Olhei para os documentos. Será que ele também sabia? Será que meu marido sabia que a mulher com quem casou, mãe do filho que esperávamos, quase traiu sua família? Com a pasta nas mãos e o coração batendo como se fosse explodir, caminhei até o andar da presidência. Cada passo parecia pesar toneladas. O que eu diria? Foi só desespero. Eu não cheguei a vender nada. Patético e verdadeiro. 5 anos de dedicação podiam desaparecer com algumas folhas de papel. Parei diante da imensa porta de mogno. Respirei fundo, tentando parar o tremor nas pernas. Bati. Ouvi a voz grave do Sr. Mendes. Entre. Ele estava de pé, olhando pela janela, sem se virar. Feche a porta, Juliana. Fechei, e ali, com a pasta em mãos, esperei minha sentença. Sabe por que eu te contratei, Juliana? A pergunta veio direta, cortante, enquanto o Sr. Mendes finalmente se virava para me encarar. Seus olhos azuis tinham a mesma cor dos de Rodrigo, mas sem a ternura. Eram olhos frios, treinados, que já haviam fechado acordos bilionários e destruído concorrentes sem piscar. Engoli em seco. Aparentemente não sei, respondi, tentando manter a voz firme. Levantei levemente a pasta entre nós, como um lembrete de tudo o que estava em jogo. Aquela ideia de que tinha subido na empresa por mérito, dedicação e talento, desmoronava diante daquelas provas. Ele sempre soube. O tempo todo. Ele sorriu, mas foi um sorriso sem alegria. Impressionante como a culpa nos faz enxergar tudo pelo pior ângulo. Caminhou lentamente até sua poltrona e sentou-se com calma. Sente-se. Não era um convite. Era uma ordem. Obedeci e coloquei a pasta sobre a mesa como quem deposita uma granada sem pino. O senhor sempre soube o que eu quase fiz, falei.
Não era uma pergunta. Era a constatação que queimava dentro de mim há 5 anos. Soubemos imediatamente, ele disse sem rodeios. Câmeras em todos os andares, sistemas de segurança digital avançados. Era impossível não saber. Ele abriu a pasta com serenidade, analisando as imagens em que eu, 5 anos mais jovem e desesperada, fotografava documentos confidenciais. Me senti encolher por dentro. Ele continuou. Normalmente, nesse ponto da história, alguém na minha posição chamaria a polícia. Processo por tentativa de espionagem industrial, carreira arruinada, reputação destruída. O tom dele era tão casual quanto se estivesse falando sobre o tempo. Então por que não fez isso? Escapou de mim. Eu precisava saber. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa e me encarou com firmeza. Porque vi algo ali. Vi uma jovem desesperada o suficiente para cometer um erro, mas também forte o bastante para não levá-lo até o fim. Vi o momento exato em que você escolheu não cruzar a linha. Ele apontou para a cópia do e-mail de cancelamento. Esta mensagem é tão importante quanto a primeira. Talvez mais. Tentei entender aquilo. Era surreal. O senhor me contratou porque eu desisti de trair a empresa? Soava absurdo, mas ele balançou a cabeça com convicção. Contratei você porque, mesmo quando tudo conspirava contra, você escolheu o caminho mais difícil. E isso, Juliana, é raro. Mais raro que talento, que diplomas, que experiência. Foi então que ele abriu uma gaveta e tirou um envelope amarelo. Isso aqui também pode te interessar. Peguei o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia um comprovante de transferência no valor exato de R$ 15.000, da conta pessoal dele. Destinatário: Hospital Municipal. Data: o mesmo dia em que recebi a ligação misteriosa sobre a cirurgia da minha mãe. Foi o senhor, sussurrei. O senhor pagou a cirurgia, anonimamente, no mesmo dia em que conheci o Rodrigo. No mesmo dia em que desisti. Não era acusação, era a última peça do quebra-cabeça. R$ 15.000, uma quantia pequena para mim. Mas naquele momento era o que te separava de perder a integridade para sempre. Ele se inclinou, o tom sério. Não foi caridade, Juliana. Foi um investimento, em princípios que eu prezo, nas pessoas que, mesmo no fundo do poço, escolhem fazer o certo. Ele se levantou e foi até a janela. Meu pai era faxineiro. Trabalhava num banco no interior de Minas. Quando adoeceu, o gerente, que conhecia sua honestidade, pagou o tratamento. Não por caridade, por reconhecimento. As palavras me atingiam como ondas. Era muita coisa. Tudo se encaixando ao mesmo tempo. Então, tudo isso, minha carreira, foi recompensa por eu não ter feito algo horrível? A amargura escapou na pergunta, mesmo que eu não quisesse. Ele riu. Pela primeira vez, de verdade. Você acha que eu manteria alguém por 5 anos promovendo, confiando por pena? Isso aqui, apontou o comprovante, foi só o começo. O resto, você construiu sozinha. Eu só fui a primeira pessoa a enxergar quem você realmente era. E o Rodrigo? Ele sabe? Aquilo me corroía. O homem que eu amava, com quem construí uma família... Sabia que eu quase destruí tudo antes mesmo de começar? Ele voltou-se lentamente. Rodrigo sabe que paguei a cirurgia, que vi algo em você desde o início. Mas sobre o e-mail, as imagens, a oferta, isso é só entre nós dois. Essa história é sua, Juliana, apenas sua. As lágrimas queriam sair, mas eu me contive. Era um peso que deixava meus ombros, substituído por outro, o da confiança. Por que me mostrar isso agora? Ele fechou a pasta com calma. Porque amanhã anuncio minha aposentadoria. Rodrigo será o novo presidente, e quero que você assuma como vice-presidente financeira. Senti o ar sumir dos pulmões. Mas antes de te oferecer isso, eu precisava que você soubesse. Precisava que entendesse quem sou e por que confio em você. Sem pendências, sem segredos. Eu não sei o que dizer. Obrigada, parece pouco. Ele apenas fez um gesto com a mão. Não me agradeça. Um dia, retribua. Enxergue alguém como eu enxerguei você. Reconheça o valor onde outros não veem nada. Veja pessoas, não cargos. Ele me entregou a pasta de volta.
Estes documentos agora são seus. Guarde se quiser lembrar. Destrua se quiser esquecer. A escolha é sua, como sempre foi. Quando saí daquela sala, me sentia outra pessoa. Mais leve, mais viva. Tinha carregado culpa por anos por algo que nunca cheguei a fazer. E hoje descobri que meu maior fracasso foi, na verdade, meu maior triunfo. Alguém me viu, alguém entendeu. E por isso, hoje, eu estava aqui.